Oi, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Bom, eu sou a Vitória, eu estou no quinto ano de Ciências Biológicas aqui da Unesp de Botucatu. Sou atual vice-presidente do GEMAR e também membro da diretoria de projetos. Então, hoje eu que vou estar aqui com vocês representando o GEMAR, mediando essa palestra, né? Hoje a gente vai ver sobre encalhe de cetáceos no Brasil com a bióloga Ingrid Severino. E antes de apresentar ela e passar a palavra para ela, né, eu vou passar dois recadinhos para vocês. Então, o primeiro é referente às dúvidas. Então, todas as dúvidas que vocês forem tendo ao longo da palestra podem ir enviando no chat, que a gente vai reunir todas elas ao final da palestra e a Ingrid vai responder para a gente. E também referente ao certificado, né? Para que vocês recebam esse certificado de participação da palestra, a gente vai enviar um link para o formulário de presença ao final da palestra. Então, aí vocês precisam preencher esse link para que a gente preencher esse forms, né, para que a gente consiga, então, gerar aí o certificado para vocês. E a gente dá um prazo de 15 dias para gerar esse certificado e enviar por e-mail para vocês. Então, primeiro, queria agradecer muito, né, a presença de cada um de vocês aqui hoje com a gente, agradecer a Ingrid também por ter aceitado o nosso convite. Vou apresentar um pouquinho dela, então, para vocês. Então, a Ingrid, né, ela é bióloga, bacharel pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, se formou em 2019, e desde então ela trabalha na conservação e ecologia de mamíferos marinhos. Ela foi técnica ambiental na Fundação Mamíferos Aquáticos, na Barra do Mamanguape, lá na Paraíba, onde ela trabalhou com a reintrodução e monitoramento do peixe-boi marinho. Além disso, né, ela também foi técnica de campo do PMP, que é o Projeto de Monitoramento de Praias, da Bacia de Santos, no trecho 3, né, sob responsabilidade da R3 Animal, lá em Florianópolis, e ela trabalhou com resgate e atendimento de tetrápodes marinhos. E atualmente ela faz parte da equipe da Biosonar. Bom, então queria agradecer muito por ter topado o nosso convite novamente, Ingrid. A Ingrid já deu várias palestras para a gente, curso, e é sempre muito bom ouvir as experiências, o conhecimento que ela tem para passar para a gente. Então aproveitem muito a palestra. E agora eu passo a palavra para você, Ingrid. Boa palestra. Oi, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer também vocês. Obrigada, Vi, pelo convite. É sempre um prazer estar podendo aqui falar com vocês, contar um pouquinho do trabalho, né? Compartilhar algumas experiências. Espero que tenha bastante pergunta, que a gente souber responder, a gente conversa, e quem não souber, a gente aprende junto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os encalhes de cetáceos no Brasil, né? Então, para começar, né, a nossa palestra, eu gostaria de comentar mais ou menos o que é um encalhe, né? Porque algumas espécies, né, de cetáceos, que são as baleias e os golfinhos, elas têm um hábito comum de ficar próximo da costa, próximo das praias. E na temporada, né, de alguns animais, por exemplo, a baleia franca, ela é uma baleia migratória, né? O hábito dela é comum ficar próximo da areia da praia. E muitas vezes, né, as pessoas que não conhecem, que não têm esse contato com a área, ligam para a gente e falam: tem uma baleia encalhada aqui e tudo mais. Então, acho que é importante a gente começar por esse ponto. Então, o encalhe, ele se refere a animais marinhos, né, que ficam presos na areia da praia ou em rochas, né? Podem ser vivos ou mortos, mas a ideia do encalhe é que eles fiquem impossibilitados de voltar para o mar. Então, são animais que costeiam muito por algum motivo fisiológico que a gente vai conversar no decorrer da palestra. Esses animais eles ficam impossibilitados de voltar para a água. A gente tem dois tipos principais, né, de encalhe. Ele pode ser um individual, que é quando um único indivíduo encalha na praia, ou ele pode ser um encalhe em massa, tá? Aqui no Brasil, a gente teve algumas ocorrências já de encalhe em massa, né? Um dos exemplos, eu acho que todo mundo chegou a ver, né? Esse encalhe de 21 baleia piloto, né? Que encalhou lá no Rio do Fogo, no Rio Grande do Norte. O pessoal do PCCB trabalhou em parceria com os órgãos ambientais e com a universidade local. Desses 21 indivíduos, 16 se mantiveram vivos e 5 morreram ao longo dos dias, tá? Eu trouxe esse vídeo já para elucidar, porque, como eu acabei de falar, são animais que estão ali na areia ou em rochas. E aí, pô, Ingrid, mas eles estão no meio da água, como que isso é um encalhe?
Então, nessa região onde esses animais estavam, ela era funda para nós, humanos, mas muito rasa para a espécie, tá? As baleias pilotos são uma espécie oceânica. Esses animais ali tinham cerca de 4 metros de comprimento. Lembrando que esses animais, eles vivem em grupo, né? Então, nesse caso, a fêmea, que era a líder do grupo, ela chegou a encalhar na areia da praia, né? E todos os indivíduos, como eles seguem o líder do grupo, eles chegaram muito próximo da bancada de areia. E para a gente já ir enfatizando isso e tendo em mente que encalhe de animal vivo não é uma coisa que vai fazer ali naquela hora que vai dar certo e tudo mais, cada encalhe é um encalhe e precisa sempre de uma reunião, de entendimento do pessoal que está trabalhando para se entender como vai fazer. Nesse caso das 21 baleias piloto, 5 vieram a óbito, tá? E as outras 16 conseguiram, com o auxílio de pescadores locais, de embarcações locais, eles passaram e cercaram esse grupo com essas redes que vocês estão vendo nesse momento e foram levando, orientando esses animais de novo para alto mar, né? Para regiões mais profundas, para que esses animais pudessem sair ali dessa bancada de areia que tinha nessa praia. Aqui eles tiveram que conversar muito, como eu falei, foram 4 dias de trabalho, tá? Para quem quiser ver melhor, pode entrar ali no Insta do pessoal do Cetáceo da Costa Branca, tem todo ali o médico veterinário comentando como que foi e tudo mais, tá? Esse vídeo eu peguei deles. E é isso, então a gente já tem uma ideia do geral, né? O que a gente vai ver daqui para frente e como que funciona. Então, cada encalhe é um encalhe. Nesse caso, 16 conseguiram voltar. E depois, né, com a necrópsia dos animais que estavam mortos, conseguiram ver que eles tinham um parasita na bula timpânica, tá? E causou provavelmente desorientação da líder do grupo e levou o grupo todo, né, veio a encalhar. De maneira geral, são vários os fatores que podem causar, né, o encalhe desses animais. Algumas causas naturais são doenças, né, enfermidades, que são normal em populações de uma maneira geral, ferimentos, indivíduos perdidos, né? Então, pode ser alguma doença, como eu acabei de citar, um exemplo, alguma doença parasitária, alguma coisa assim, que deixa esses animais desorientados, né? Lembrando que, por exemplo, os golfinhos, né, ou os cetáceos dentados, eles se orientam através da ecolocalização. Então, se alguma coisa deixar eles sem sentido, eles ficam perdidos. E dessa maneira, eles podem chegar a encalhar, tá? Incapacidade de se alimentar, né? Inanição por algum momento vai deixar eles lentos, vai deixar eles enfermos também. E isso também pode levar eles a encalharem, tá? Atividades antrópicas, né? É o mais comum que a gente vê, infelizmente, associado ao encalhe, tá? Alguns dos pontos poluição sonora. Atualmente a gente sabe que essa questão de sísmica e tudo mais para a busca de petróleo, gás natural, ela vem crescendo aqui no Brasil, né? Ao longo dos anos, cada vez mais se tem projetos, né? E com isso, essa é uma das fontes de poluição sonora, né? Outras fontes embarcações, de uma maneira geral, tá? Seja para lazer ou para pesca. De qualquer maneira, a poluição sonora ela é um dos grandes fatores ali que podem causar o encalhe desses animais, tá? Enredamento com artefatos de pesca, colisão com embarcações, né? Nem sempre a colisão com embarcação vai levar o indivíduo à morte, mas pode levar ele ao encalhe, né? Ingestão de resíduos sólidos e os resíduos químicos também são um problema, né, de uma atividade antrópica, e as pescas acidentais, que causam a morte de vários indivíduos, principalmente cetáceos, né? A poluição sonora, de maneira geral, ela interfere na comunicação entre os indivíduos, né, entre os cetáceos, interfere também na orientação desses animais. Eu acabei de falar que eles se localizam por ecolocalização, né? Então, eles dependem desse ambiente, desse eco voltar neles para que eles consigam se orientar, né, no ambiente que eles estão. Então, quando se tem poluição sonora, eles ficam desorientados e isso vai influenciar na navegação deles. E essa poluição sonora, ela pode causar lesões auditivas, né?
essas lesões auditivas, o rompimento ali do tímpano e tudo mais, que também pode levar o animal à morte ou a encalhe, tá? E fatores ambientais, como topografia costeira, variação de maré e condições meteorológicas, também podem levar o animal a vir a encalhar. Como assim? Quando a gente tem uma maré muito alta ou algum tipo de tempestade ou qualquer coisa assim, fatores ambientais podem levar uma carcaça a encalhar ou podem levar animais que já não estão tão bem, né? Animal que está ali mais sobrenadando, mais lentamente, também pode levar ele fatores ambientais também é uma das causas que levam, né, esses animais a encalhar. As ocorrências, né, de espécies as espécies que mais têm ocorrência de encalhes no Brasil a toninha, né, o menor odontoceto que a gente tem aqui no Brasil. Ela é considerada em risco de extinção, né, a população ela vem diminuindo bastante, principalmente por conta da pesca acidental. A baleia franca austral, a baleia australis, e a baleia jubarte, tá? Megaptera novae. Lembrando que essas 3 espécies que mais têm ocorrência no Brasil, das 3, apenas a baleia jubarte e a baleia franca, elas fazem migrações, tá? Então, no nosso inverno, elas estão aqui, né? No caso das francas, elas estão aqui em Santa Catarina, no caso das jubartes, elas estão na Bahia, e no nosso verão aqui, elas estão se alimentando aqui nas ilhas da Geórgia do Sul, tá? Então, elas são espécies migratórias, não têm ocorrência o ano todo aqui no Brasil, mas mesmo assim, são 2 espécies que mais têm ocorrência de encalhe. Então, mesmo que fiquem aqui apenas um período do ano, elas têm bastante incidência de encalhe. Já a toninha, ela é um animal que ocorre desde o Espírito Santo até Chubut, na Argentina, né? Então, aqui são animais residentes, com populações residentes, é uma espécie bem costeira, tá? Então, nesse sentido também, por ser costeira, ela acaba tendo muita interferência antrópica, principalmente de embarcações e tudo mais, e a rede acidental, né? Então, no momento ali da pesca, por ter esse rosto alongado e fino, ela tem muitos dentes também, no total são um pouco mais de 200 dentes, então isso faz com que, quando ela tem contato com essas redes de pesca, ela acaba ficando emalhada, tá? Então são essas espécies que a gente mais tem ocorrência aqui. E um dos pontos para a gente conversar e entender também o que está acontecendo, eu trouxe esses dados do projeto Baleia Jubarte. Aqui a gente consegue ver nesse gráfico de baixo as ocorrências, né, desde 2002 até 2023, a quantidade de encalhe que a gente tem por ano, e se a gente prestar um pouco de atenção, a gente vê que os encalhes eles vêm crescendo ao longo dos anos, né? Obviamente que tem isso de um ano é mais, outro ano é menos, né? Isso pode ocorrer, é normal, tipo, não vai ser uma linha só crescente, porque pode acontecer alguma condição climática ou mesmo alguma condição antrópica que vai mudar, que vai interferir nesses dados, né? No caso de 2021, ali que a gente teve 230, acho que é 230 indivíduos mortos, foi o ano que, eu acredito que vocês tenham acompanhado as notícias, foi aquele ano que as jubartes, se via jubarte em todos os lugares da costa do Brasil até a Bahia, né? Lembrando que não é muito comum, né? A baleia jubarte, ela é um animal mais oceânico, né? Então, ela, por mais que ela faça a migração e passe aqui pela região sul do Brasil, ela vai mais aberta da costa. Ela não tem muito costume de ficar próximo como é a baleia franca, né? A baleia franca, ela fica bem próxima à areia da praia mesmo. Já a jubarte não, ela é um pouco mais oceânica, tá? Então, em 2021, a gente teve muita ocorrência de jubartes próximo à costa. Então, se ia na praia, você via muita baleia jubarte nesse ano. Principalmente, pelo menos aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, a gente pegou os encalhes que tivemos, era principalmente de juvenis, tá? Então, são aqueles animais do começo ali, dos primeiros anos de vida, que ainda estão se orientando, estão entendendo como que é o ambiente, acabaram vindo muito próximo à costa, e aí a gente teve muita interação com rede, com embarcação, enfim. Então, como eu disse, isso varia de um ano para o outro, né? E uma coisa importante que vários pesquisadores associam
por exemplo, no caso das jubartes, é também o crescimento populacional. Então, a gente vê que a população era estimada em 30 mil indivíduos, né? Aí se teve a caça, a gente, né, foi para 500 indivíduos, então uma grande porcentagem da população foi caçada, né? Em 68 se teve a proibição da caça, e aí a partir disso, né, a gente tem aqui no Brasil o projeto Baleia Jubarte, que faz o acompanhamento e os estudos dessa espécie, e eles veem que ao longo dos anos, com todos os trabalhos de conservação, de proteção e tudo mais, essa população ela vem se recuperando. De maneira geral, né, para as espécies que a gente vê, com o aumento da população, infelizmente também cresce o número de encalhes, tá? Isso é meio junto, assim. Aqui eu trouxe os dados de 2015 até 2022 do projeto de monitoramento de praias. Esse relatório aqui, ele está dentro ali do projeto de monitoramento de praias, né, da Petrobras. Qualquer pessoa pode acessar, ver esses dados, ler os resultados também e tudo mais, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês exatamente disso, tá? Então, aqui, Megaptera novengli, que é a nossa baleia jubarte, ela veio crescendo. Em 2021, olha quantos encalhes a gente teve, tá? Da Pontoporia blainvillen, a toninha, tá? Em comparação a uma baleia jubarte, os números são muito, muito maiores. Então, como fala, é o cetáceo mais ameaçado de extinção aqui no Brasil, e ele tem forte interferência, forte contato com redes de pesca, né? Como o emalhe acidental, captura acidental, tá? Depois dele, a gente tem a Eubalena australis, aqui a baleia franca, que foi as espécies que eu mostrei para vocês que mais tem ocorrência, então aqui ainda a gente não tem muito, tá? Esse relatório, ele falava aqui de Santa Catarina e do Paraná, tá? E também depois dele a gente tem o Sotalia guianensis, que é o boto cinza, com bastante número de encalhes também. Então, se a gente pensar numa comparação do que a gente já comentou aqui e tudo mais, a toninha, né, e o Sotalia são espécies residentes e que são costeiras. Então, os números vão ser maiores mesmo. No caso das baleias, né, como eu comentei, da baleia jubarte, da baleia franca, os números são pequenos relativamente, mas é porque elas não estão aqui o ano inteiro, né? E por mais que a gente pense dessa maneira, para a costa inteira do Brasil a gente tem um número muito maior. Eu tentei trazer um estudo de tudo, mas eu não encontrei. Esses dados eles estão meio fragmentados, mas acredito que se vocês fizerem uma pesquisa aí, vocês vão conseguir esses dados rapidinho, tá? Lembrando que também eu trouxe esse relatório porque aqui no Sul a gente tem o projeto de monitoramento de praias, né, Sudeste e Sul, desde 2015, tá? Agora, para o Nordeste, vai começar os projetos de monitoramento de praia lá também. Então, daqui mais uns anos, a gente vai ter isso bem juntos, assim, nos relatórios. Vai estar mais unida essa informação, vai facilitar para a gente, né, como pesquisadores, compreender um pouco dessas populações. Então, de maneira geral, como eu comentei para vocês, o encalhe, ele pode, quando a gente chega ali na praia, a gente pode ver uma situação como essa daqui, por exemplo, ou alguma coisa assim. Nesse caso dessa primeira imagem aqui, é uma baleia jubarte, tá? Essa daqui é a língua dela, são gases de decomposição, geralmente ficam, não é sempre, mas geralmente esses gases eles extravasam e ficam ali na musculatura da língua, que se expande e fica com esses gases de decomposição, mas o animal também pode se inchar de uma maneira inteira. Então, o que acontece? Quando o animal morre, por exemplo, ele primeiro vai afundar, né? E depois, ao passar da decomposição com os gases da decomposição ali dentro do corpo, ele tende a boiar. Nesse caso, quando a gente encontra um indivíduo assim na água, a gente não consegue fazer nada, tá? Mas lá para frente eu vou mostrar o que acontece quando esse animal chega ali na praia. Mas enquanto tá ali, a gente só vai monitorando essa carcaça e espera que as condições climáticas tragam até essa carcaça até a praia, ou que algum parceiro, né, se depende do lugar que esse animal encalhou, ou que algum parceiro com alguma embarcação amarre essa carcaça e puxe até a praia. Também pode acontecer. Em alguns lugares do mundo, né, Argentina, por exemplo, quando essas baleias estão boiando, os órgãos têm a própria embarcação para isso, então eles mesmos vão lá,
amarram essas carcaças e fazem elas encalharem em alguma praia, depois a outra equipe vai e coleta os dados, tá? Isso também é porque lá tem o whale watching, né? Tem o monitoramento embarcado, então não é muito legal a galera tá indo fazer passeio e ter baleias mortas, assim, né? Então eles têm esse trabalho, têm esse barco e puxam. Aqui a costa do Brasil, a gente não tem isso ainda, pode ter parcerias, mas no geral, como as nossas praias são bem em formato de U e com as condições climáticas, vento e maré, essas carcaças elas chegam na praia, tá? Quando a carcaça tá num lugar parecido com esse, a gente também tem que pensar em segurança da equipe e pensar se tem como retirar esse animal de uma maneira segura, ou senão a gente vai deixar com que às vezes a própria maré sobe, leva esse animal e faz encalhar na praia, ou às vezes ele mesmo vai se decompor, vai entrando em decomposição ali, tá? Lembra sempre que a segurança da equipe vem em primeiro lugar. Aí a gente sempre vai conversando e vendo qual é a melhor maneira, né, de resolver ali, de coletar o dado, de recolher a carcaça. No caso de animais mortos, né? Bom, como os encalhes, eles são uma coisa, principalmente de animais vivos, né? Agora indo um pouco para os vivos. Para os mortos, a gente chega ali, observa a carcaça, vê o que dá para fazer naquele momento, né? Agora, para os vivos, é uma coisa um pouco mais delicada. Por quê? A equipe, ela precisa estar sincronizada. Então, o que é isso? É, tipo, cada um saber o que vai fazer e como vai agir em um momento de encalhe de animais vivos, tá? Então, esse ano, o pessoal começou a fazer treinamentos, tá? Esse, se eu não me engano, foi ali com o pessoal do Sul, no Rio Grande do Sul, tá? Eles fizeram essa baleia franca aqui, tá? Eles montaram isso com materiais e tudo mais, e aí simularam um encalhe de animal vivo. E aí os PMPs, né, os grupos puderam treinar, discutir como fazer as coisas. Então eles tiveram isso de, cobrir o animal, como que vai umedecer. Aqui nessa outra imagem a gente consegue ver essas miniaturas aqui de baleias, tá? E aqui são os profissionais, né, uma veterinária, bióloga, e aqui são os profissionais com mais experiência, né, que a gente tem aqui no sul do Brasil, explicando para o resto do pessoal e para o grupo ali como é feito as ações de desencalhe, nesse caso, quando o animal encalha vivo, né? Quando a gente fala de grandes animais. Então aqui ela está mostrando como que passa a corda, como que olha a nadadeira, como que puxa, os nós que podem dar. E depois também, com o auxílio dessas miniaturas, eles podem mostrar a posição, onde que cada grupo vai ficar, as pessoas com mais experiência, as pessoas com menos experiência. Tudo isso é para facilitar, para que quando aconteça um encalhe com animais vivos, a gente já chegue naquele momento, já chegue ali naquele ambiente, já com mais ou menos ideia do que vai ser feito, tá? Tudo é bem conversado, tudo é repassado antes, lá na hora do encalhe, a gente vai escutar a pessoa responsável, vamos começar assim, vamos começar desse jeito. E agora, ao longo das slides, eu vou explicando quais coisas que a gente vai vendo também e tudo mais, tá? Então, encalhe de misticeto, né? As baleias com cerdas. A gente tem diversas maneiras, né, dos encalhes acontecer. Um dos primeiros momentos é a gente identificar a espécie, tá? Quando é a carcaça, a gente tem um pouco mais de tempo, né? A gente vai se organizar ainda para fazer as coletas dos materiais biológicos. Mas quando o animal está vivo, a gente saber a espécie, características dessa espécie, condições ambientais, como que esse animal está, em que praia que está, quais são as condições daquela praia, quais são as condições daquele ambiente que aquele animal está, tudo isso é muito importante, tá? Então aqui eu trouxe só algumas imagens para vocês verem. Mas por que só tem um de animal vivo? Gente, quando a gente fala de encalhe, 90% dos animais que encalham, eles estão mortos, tá? Apenas 10% ali a gente vai pegar algum animal vivo e mesmo assim muito debilitados, tá? Lembrando que as condições de encalhe para esses animais são extremamente estressantes também, né? Uma vez que esse animal, quando está dentro da água, a densidade da água faz com que eles não fiquem tão pesados. Mas quando eles chegam e encalham, por exemplo, aqui é uma jubarte, quando elas encalham assim, no lugar mais seco, né? Já com um encosto ali na areia, toda essa pressão atmosférica e esse contato com o solo vai fazer com que os órgãos, eles fiquem, né, vai amassando esses órgãos, né, vai compactando isso, o peso dela, né, um órgão em cima do outro. Então, tudo isso é extremamente desconfortável para esses animais.
E muitas das vezes os animais podem encalhar porque já não estão mais bem mesmo, né? Então, alguns encalhes de animais vivos são bem-sucedidos, mas nem sempre. Nesse caso aqui, eu trouxe mais foto para a gente também já comentar disso, que encalhes de animais vivos, eles são um pouco mais raros, tá? De acontecer. Mas nesse caso aqui, eu vou comentar de uma baleia jubarte. Eu não peguei minha baleinha, eu ia mostrar para vocês. Nesse caso aqui, a gente chegou, foi aqui em Florianópolis em 2020, tá? Essa baleia jubarte, ela encalhou dessa maneira aqui, né? Aqui é o mar, tá? E ela encalhou de lado, né? Na praia. Então, um dos primeiros pontos que a gente tem que pensar quando a gente vai pensar em reintroduzir esse animal são as condições de saúde desse indivíduo, tá? Quem faz essa avaliação? Os veterinários. Então, os veterinários vão chegar, vão ver score corporal, vão ver se esse animal está reativo, vão ver possíveis, né, condições para reintrodução naquele momento, tá? E aí se arma toda uma estrutura, então é um pessoal muito grande, tá, para trabalhar nesses encalhes. Se arma toda uma estrutura aqui para uma base, né, para que a gente consiga, para que todo o pessoal também consiga se organizar aqui. Essas são as cordas, né, as cintas que vão ser utilizadas nesse encalhe. Então, nesse primeiro momento, a gente chegou, a maré estava bem baixa, né, vocês podem perceber aqui, e aí esse dia estava meio nublado, né, e o animal estava mais dentro da água, então quando dava onda, cobria todo o animal. Quando ele está encalhado numa condição que não tem muita água, é importante a gente cobrir o animal, né, com lençóis e tudo mais, para que não haja o descamamento da pele, né? Então, o contato com o sol ali, a pele do cetáceo é bem sensível, então ele pode vir a descamar. Uns outros pontos também que a gente fala, né, de estresse, de encalhe para esses animais, é a camada de gordura, né? Então, ela serve como um isolante térmico dentro da água. Quando esse animal encalha, esse sol está batendo diretamente ali, então a temperatura corporal desse animal ela pode crescer muito. Então, a gente vai refrescando para manter essa epiderme ali bem fresca, né, bem cuidada, e vai protegendo do sol. Como eu falei, aqui estava com uma camada de nuvens bem grande, então deu uma facilitada. Nesse momento, né, encalhou o animal, a gente vai ver condições climáticas, a maré estava muito baixa, então o que o pessoal faz? O pessoal se organiza, o pessoal conversa, né, a gente é da equipe de pesquisa, então a gente escuta os mais experientes que vão passando as coisas para a gente, né. Nesse caso da jubarte, como eu falei aqui, a gente montou toda a operação, né, o animal estava aqui perto, então sempre tem alguém lá com o animal, umidificando ele, fazendo todas as primeiras assistências, tá? E o que foi conversado nesses dias? Se faz uma reunião, né, um briefing ali no início, e se a gente conseguiu essa embarcação aqui, que é aqueles barcos de pirata, que tem um motor maior, né, o barco é bem maior também para puxar um animal desse, que é bem grande, né, pode chegar até 40 toneladas, nesse caso era um juvenil ainda, se eu não me engano, a gente devia ter uns 7,5 metros, 8 metros de comprimento. Então, a gente conseguia esse barco, mas o barco só podia estar ali meio-dia, tá? Esse animal tinha encalhado de madrugada por conta da maré. Então, quando a maré era mais alta no meio-dia, quando a maré começou a subir, a gente fez a primeira tentativa. Então, as cintas são passadas, né? Cada espécie varia um pouco como passa o cinto, tá? Nesse caso, como a baleia jubarte, ela tem as nadadeiras peitorais bem alongadas, então ela é um pouco mais fácil, tá? Nesse caso aqui foi passado de trás para frente aqui nas peitorais, tá? Então ela foi laçada assim de trás para frente aqui nas axilas. E aí o pessoal, aí vê todo esse pessoal, mas eles vão conseguir puxar. Não, a gente não vai conseguir puxar, mas com o auxílio do barco, a corda ela tá lá atrás, tá? Com o auxílio do barco, a ideia é orientar o animal com a cabeça novamente em direção ao oceano. Depois disso, o barco consegue puxar ela, tá? Lembrar sempre de tomar muito cuidado, tá? As pessoas mais experientes que vão passar essa corda e tudo mais, porque senão tu pode acabar pisando ali na nadadeira do animal, né? Essa nadadeira pode estar dobrada, então esses cuidados a gente sempre tem. Quando chega ali, a gente faz essa avaliação para que não tenha perigo de lesionar essa nadadeira, né? Ou quebrar alguma coisa assim, porque aí depois vai ficar bem complicada essa situação. Nesse caso, a gente teve muito êxito. Quando a gente tentou puxar para orientá-la em direção ao mar,
a gente teve muita dificuldade, porque era um animal realmente muito grande, então essa reta escavadeira, ela entrou e fez uma vala aqui na frente para ver se a gente conseguia puxar, e ela dava uma escorregada, porque como ela ficou ali por um tempo, o mar foi cavando e ela foi entrando meio que num buraco assim mesmo. Então essa reta escavadeira, ela ajudou bastante, ela cavou aqui na frente da baleia, foi fazendo uma valinha, e aí ela conseguiu dar uma escorregada, e a gente conseguiu orientar ela, e depois o barco puxou ela, né? Aqui as primeiras batidas, né, quando ela tá começando a se soltar, aqui dá para ver um pedacinho da corda ainda, né, das cintas que foram utilizadas nela. Como eu falei, dessa maneira ali que a gente prendeu, né, o cinto no animal, quando o animal chega numa profundidade razoável, assim, né, nesse caso aqui, essa é uma praia de tombo também, então aqui para frente ela já é um pouco mais funda. Quando chega a essa determinada profundidade, o barco para de puxar e o animal ele vai continuar nadando. Então, essas cordas elas vão se desprender do animal, não tem nó nem nada para ter que cortar a corda, nada disso. Então, ela só é presa para que, puxando o animal para frente, ela não se solte, mas a partir do momento que esse barco alivia a pressão dessa corda, né, para de puxar, esse animal, com o movimento contínuo de nado, ele mesmo já vai passar por essa corda. E aí depois é só recolher também. Quando a gente reintroduz animais vivos, e principalmente esses animais grandes, a gente faz um acompanhamento dele por alguns dias, por algumas horas, né? Então, logo depois dessa reintrodução, a nossa equipe já subiu para o ponto mais alto, já ficou do binóculo. Por quê? Para ver se esse animal não vai encalhar de novo, tá? Nesse caso, era um animal saudável, ele estava reativo, ele ficava acompanhando a gente com os olhos, apesar de estar um pouco irritado ali por conta da areia, né, da suspensão, estava bem na quebra de ondas, então a areia ela irrita um pouco, né, os olhos dele, mas ele acompanhava a gente com a vista, ele ficava olhando de um lado para o outro, ele batia a cauda, fazia força, estava com um score corporal legal, e a gente acredita que tenha sido alguma coisa que desorientou esse animal, que ele chegou a encalhar na areia da praia, tá? A gente fez essa primeira tentativa e o animal não voltou a encalhar, tá? Nos próximos dias, nesse ano, ainda estava tendo monitoramento embarcado, então o pessoal fez uma ronda por aqui para ver se encontrava, também não foi mais avistado, tá? Então, a gente espera alguns dias para falar, mas esse foi um bom resultado, assim, da reintrodução, tá? Então, por que eu comentei sobre todos esses pontos? Tudo isso, todas essas avaliações, elas são muito importantes para você tomar a decisão de se você vai reintroduzir esse animal, se você vai tentar uma vez, se a condição climática te ajuda, se as condições climáticas não estão favoráveis, para que você consiga tomar a decisão, né? Para que a sua equipe ali, o responsável, consiga tomar essa decisão. Todos esses pontos são levantados, tá? No caso, né, das carcaças que encalham vivo, agora eu tô falando de animais bem grandes, aí a necrópsia é feita na praia também, né? Então esses animais, esses grandes cetáceos, eles podem encalhar vivos, e aí a gente toma todas aquelas medidas que eu comentei, com o auxílio da cinta. O barco ali, ele foi necessário também, porque era animal, era uma baleia, né, 7 metros, mas quando tem encalhe de filhote, assim, com animal um pouco menor, e tudo mais, até para mesticetos mesmo, tá? Às vezes só com auxílio ali, só a própria equipe orientando o animal de volta para a água, assim, se a maré tiver bacana ali, tiver uma maré alta, consegue desencalhar, tá? Naquele caso ali, a gente estava falando de muitas toneladas, a gente precisava desse auxílio. Então, ter todo o maquinário, ter pessoas assim, é de extrema importância, tá? No caso das necrópsias, pessoal, as baleias, quando elas encalham, elas ficam muito assim, ó, próxima à água, tá? Então, aqui, a gente sempre tem auxílio da prefeitura com o maquinário para fazer a escavação do buraco, onde os restos vão ficar, né? Aqui atrás também, geralmente, eles procuram algum lugar onde a maré não alcança, né? Para que depois esses ossos eles não vão se movimentando tanto e descendo, né? A água vai movendo ali. Então, geralmente, é mais para cima ali da restinga. Nesse caso aqui foi aberto, mas depois foi enterrado lá para cima, tá? Aqui a gente tem uma baleia jubarte, aqui tem uma baleia franca bem filhote ainda. Era filhote da temporada, né? Ele encalhou ano passado, esse filhote aqui. Então, o maquinário ele já amarra pela cauda e puxa o animal. Animal vivo a gente não puxa pela cauda, tá? Nem golfinho pequeno, nem baleia, nada disso. Sempre a gente levanta, orienta ele por frente ali com auxílio das peitorais, nunca pela cauda. No caso, né, quando a carcaça já tá, quando é carcaça, a gente amarra as cordas aqui na caudal e eles puxam para que a gente faça a necrópsia. Enfim, o primeiro ponto é a gente tirar todas as biometrias, né?
todos os pontos que a gente conseguir medir vão auxiliar para depois a gente entender se é um juvenil, se é um adulto, e auxiliar nesse entendimento também, né? Os estudos, eles vêm disso. Depois a gente vê com a maturidade sexual e tamanho do animal, tipo, até esse tamanho ele ainda é juvenil, né? Então são trabalhos que são posteriormente, que vão sendo feitos, né? Que a gente consegue ir associando. Tipo, quando ele tem 7 metros é juvenil ainda. Então, é daí que vem esses trabalhos, tá? Então, nesse momento da necrópsia, a gente tira todas as medidas possíveis, faz uma avaliação externa desses animais, tá? Aqui também é uma jubarte, vocês podem ver que aqui ela tem várias manchas mais amarronzadas, né, sobre ela. Esse é um animal que foi visto primeiramente vivo aqui nessa praia, tá? Ela estava nadando em círculo, totalmente desorientada, estava muito magra, tá? E ela chegou a boiar depois de 2 dias, ela boiou bem aqui no meio, e os pescadores locais auxiliaram a nossa equipe para que a gente conseguisse puxar ela até a praia para fazer a necrópsia. Mas mesmo assim, depois de 2 dias, a gente já tem uma carcaça mais decomposta, né? Aqui a gente já consegue ver perda de epiderme, né? Mais esbranquiçado aqui. E essas manchas amarronzadas e tudo mais, nada mais são que epibiontes, tá? São esses pequenininhos aqui, os chamados piolhos de baleia. Então aqui também já mostra que é um animal que estava com um comportamento letárgico, né? A gente vê muito isso em tartaruga, quando pega a tartaruga, aquele casco dela tá cheio de alga e tudo mais. Então a gente fala que é um animal que está com hábito letárgico. Provavelmente alguma doença, ou pode ter sido alguma interação antrópica também, tá? Que causou desorientação, esse animal ficou mais lento, já não estava mais, né, com comportamento normal ali, com um nado normal, e aí esses hipibiontes, eles vão se associando cada vez mais, porque para eles se a baleia está nadando devagarzinho, é mais fácil para se fixar nela, né, e aí toma conta do corpo todo. Essas amostras, elas também são coletadas, tá, para estudos posteriores, a gente faz toda a avaliação externa da carcaça, e depois começa as fotos que todo mundo gosta. As fotos até que são bacanas, o cheiro que algumas pessoas, já deve ter pessoas aí que fizeram, então já estão pensando, é bem complicado. Então aqui na primeira foto a gente tem o pessoal da equipe ali fazendo os primeiros cortes, tá? Quando a gente pega essa carcaça, o primeiro ponto que a gente fala é abrir as janelas, tá? É muito importante abrir essas janelas, porque esses animais, eles encalham e eles têm uma quantidade de gás preso neles muito grande, tá? Então, essas janelas é por onde esse gás ele vai saindo de maneira, né, devagar ali e não tem perigo de acontecer nada. Aqui, para vocês repararem, aqui a gente consegue ver uma musculatura mais arrosada, né, mais tranquila de coloração, e aqui a gente já vê uma musculatura enegrecida, né, uma musculatura mais escura, né. Nesse caso aqui, quando a gente encontra um animal que tem esse tipo de coloração aqui na musculatura, a gente já sabe que foi colisão com embarcação, tá? Então foi um trauma que causou um hematoma ali. É tipo quando a gente se bate, fica roxo, né? Aí a gente consegue ver na musculatura interna, por conta da camada de gordura também, ou por conta da coloração do animal, é um pouco mais difícil ver externamente, mas quando a gente abre, a gente consegue ver essa diferença de coloração, e essa musculatura, ela fica muito sanguinolenta, então quando tu passa a faca aqui, é muito sangue que sai, tá? Apesar dela estar no estágio de decomposição bem avançada aqui, a gente já consegue perceber que teve uma interação de atropelamento com uma embarcação. Essa outra foto aqui é para mostrar para vocês os ganchos que são utilizados, tá? Então aqui a gente tem camadas de gordura, essa daqui é uma baleia jubarte, a camada de gordura não é tão grande. Quando a gente fala de franca, a camada de gordura de uma adulta, né? Ela é muito, muito, muito grande, tá? Então, elas são pedaços bem pesados, tá? Aqui a gente tem 2 pessoas segurando e tudo mais. Então, a necrópsia, ela é um momento, assim, um tanto segura, um tanto corta, e sempre também tem essa orientação. Pessoas que têm um pouco mais de experiência ali em necrópsias, que já fizeram bastante necrópsias, ficam com a faca que vão cortando, e as pessoas que estão ali nos primeiros encalhes, que estão ainda, né, tendo esses contatos, elas vão auxiliando essas pessoas com a faca. Aqui eu falei para vocês das janelas que são abertas, geralmente a gente abre 3, tá? Até para golfinho. Então você abre uma logo após aqui a nadadeira peitoral, uma mais no meio e uma mais próxima à cauda. Geralmente são 3 janelas. Então você abre um recorte, tipo uma portinha, ou a gente chama de janela, e para que esse ar escape. Por quê? Olha o que acontece se você faz um corte certeiro.
Nesse caso aqui, não foi, era uma cachalote, tá? Aconteceu nas Ilhas Faro, se eu não me engano, há alguns anos atrás, tá? Mas já aconteceu em alguns outros lugares, né? A gente já deve ter ouvido falar, mas as baleias explodem quando elas morrem. Então, vamos lembrar que quando essa carcaça está com muito gás de decomposição dentro dela, ela precisa ir escapando aos poucos. Senão, como ela está toda condensada ali, ela tem uma janela de escape, ela escapa. Nesse caso, como quando ele colocou a faca ali, ele causou essa pressão dentro, esse gás escapou e levou todos os órgãos da baleia. Então, podem ver que ele começa a cortar ali e aí se rompe, né? Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, a gente abre janela reticulares, né? As janelas mesmo para esse gás ir saindo, e a gente não coloca a faca e vai puxando, a gente vai cortando de pouco a pouco, isso vai abrindo e você vai soltando esse gás, tá? Já aconteceu também de uma outra baleia, se eu não me engano, eu não lembro o lugar agora, acho que foi na Tailândia, salvo engano, tá, pessoal? Mas se eu não me engano foi na Tailândia, o pessoal pegou essa baleia, colocou em cima de um caminhão, porque queria fazer a necrópsia dela no centro, e no meio da cidade ali, a baleia estava se movimentando nesse caminhão, tinha com muito ar preso, no meio da cidade, tudo se rompeu também, a baleia explodiu, né? Esses gases de decomposição, eles saíram, e a cidade ficou cheia de sangue de baleia e pedaços, né, de amostras biológicas. Aqui a gente vai abrindo, vai tirando os órgãos, tá? E vai fazendo análise de cada órgão, igual a necrópsia de animal pequeno, só que de um bicho bem, bem maior, tá? Aqui também tem os ganchos, né? Para ir levantando essa camada de gordura para que a gente consiga ir acessando os órgãos. Então a baleia também tem isso. Às vezes ela encalha de barriga para baixo, às vezes ela encalha de barriga para cima. E como a gente não consegue ficar girando muito bem esses animais, né? Porque são animais muito grandes, a gente vai se adequando ao que temos ali. Nesse caso aqui, a gente foi abrindo bastante para a gente ver a gravidade da lesão, tá? Então aqui ela tá de barriga para cima. A gente viu que a lesão foi bem extensa, então esse animal podia estar saltando, ele pode ter virado para tentar sair nadando e teve essa colisão com essa embarcação, pode ter batido lateral. Ela tinha também costelas fraturadas do lado direito e essa parte negra aqui, ela ia até aqui, assim, era o olho dela já, tá? Então veio até aqui em cima. Aqui é a coleta dos órgãos, né? A gente consegue ver aqui o tamanho das artérias, né? O tamanho dessas cavidades sanguíneas, né? É muito, muito grande, no caso dessa baleia de Bart. E aí a gente vai fazendo a retirada desse órgão para os veterinários e fazendo a avaliação de como que tá o coração, como que tá o intestino, como que tá o estômago, tudo que a gente puder coletar e avaliar para tentar entender e descrever a causa da morte, tá? Aqui é mais um exemplo, né, da diferença que eu falei para vocês da musculatura. Aqui a gente tem autólise da carcaça, mas a musculatura está um pouco mais preservada do que na foto anterior que eu mostrei para vocês. Então a gente consegue ver que também foi uma interação com a embarcação. Essa é aquela baleia franca que eu falei que encalhou no ano passado, tá? Ela era bem filhote, ainda tinha resquícios de as vibriças, né, que são os pelos de quando ainda é filhote, né? Lembrando que as baleias, apesar de ser mamíferos, elas não têm pelo, elas perdem isso, né? Quando são mais adultos, mas os filhotes, eles nascem com essas vibriças. Ela ainda tinha vibriças, então ela era bem recém-nascida, tá? Até o tamanho dela era bem pequena e foi sugestivo de colisão com a embarcação, tá? No caso dos odontocetos, aqui também, né, a gente tem um animal vivo, uma cachalote viva, e os outros animais mortos, também para enfatizar ali que a gente tem poucas ocorrências de indivíduos vivos, né, e muito mais de indivíduos mortos. Essas aqui são espécies mais oceânicas, tá, que vêm a ocorrer aqui. Aqui a gente tem já um descamamento, né, e a pele do animal já está queimada, né, por conta da exposição ao sol. Então é uma carcaça que provavelmente ou estava boiando ali, já tomando sol, ou encalhou e ficou ali na praia por um tempo, e aí teve teve essa perda da epiderme. Aqui a gente consegue ver o intestino, né, as alças intestinais esterilizadas para fora da carcaça. Isso é bem comum, né, em lugares que a gente tem aves necrófagas. No nosso caso aqui, a gente tem os urubus que se alimentam das carcaças, então eles abrem, a gente encontra as carcaças sem olhos e com alças intestinais
exteriorizadas e tudo mais, é comum aqui para a gente também. Nesse caso aqui dos odontocetos, né, como são animais, no geral, menores, né, em comparados aos misticetos, excluindo a cachalote, o que acontece? Os odontocetos, né, eles andam em grupo. Então, quando a gente tem um encalhe, no caso de um animal vivo, a primeira coisa que a gente tem que ver é se não é um encalhe em massa. Ah, mas ele não vai estar um do lado do outro? Às vezes não. Às vezes um animal pode estar aqui e outro animal pode estar mais afastado. Dependendo de como for a praia, a praia é um pouco mais assim, você não consegue ver o final da praia, a praia é mais extensa, complica um pouquinho essa avistagem. Então, geralmente, quando você tem um encalhe, a equipe chega ali para ficar com ele e alguma outra pessoa da equipe já sai fazendo monitoramento, já fica num ponto mais alto para ver se tem alguma água ou se tem algum próximo, tá? Então, quando a gente trata do odontocetos, a gente sempre pensa em encalhe massa. Então, a gente sempre tem certeza para excluir essa hipótese, né? No caso ali das baleias pilotos, que a gente viu que, às vezes, todos os outros indivíduos da população do grupo podem estar legal, mas quando o chefe ali do grupo, né, o indivíduo que é seguido pelo grupo, ele não tá bem, ele encalha, todo mundo segue ele, então acaba encalhando também, e não necessariamente todos estejam mal, tá? Nos odontocetos, é que nem ali nas baleias, a gente vai em busca de lesões, vai ver se esses animais estão bem, vai ver frequência respiratória, tá? Nesse caso aqui, cobre com lençol, né, quando tá mais longe ali da linha da água. Se o animal tá bem, se o animal tá legal, ele já vai ser inferido de novo para dentro da água. O animal tá com o score corporal legal, ele tá ativo, tá bacana, às vezes foi só alguma coisa de desorientação que fez ele encalhar. Então, o grupo chega ali, pega esse animal e leva ele de novo para a água e já tenta essa primeira reintrodução, tá? Aí depois só fica observando para ver se esse animal tá saindo, para ver se ele tá nadando bem, para ver se ele não tá ficando lateralizado, né? No caso das baleias piloto, que eu mostrei para vocês no começo com aquele vídeo, tinha indivíduos que estavam lateralizando, então dava para ver que eles estavam com algum problema de saúde também, né? Que depois ocorreu a morte deles, enfim. Tudo isso é observado. Durante esses encalhes também a gente verifica frequência respiratória, tá? Mas se esse animal não tá legal, se esse animal tá com uma condição corpórea, a condição corpórea dele tá muito ruim, ele tá magro, ou ele não tá reativo, não tá responsivo, né? Reflexo dos olhos não tá muito legal, tá mais baixa. Então, nesse caso, esses animais, eles são... é possível se fazer uma cobertura, porque são animais que a gente trata já como animais menores, né? Então, a gente coloca aqui para dar uma sombra para esse animal, né? Estica uma barraca aqui, arma uma barraca para eles. Se faz essa piscina, né? Se cava essa piscina para eles, para que a hidratação ali ela ocorra de uma maneira melhor. Nesse caso aqui, ainda foi feito soroterapia, tá? Porque o animal ele não estava muito responsivo, ele estava bem parado e tudo mais. Então, tudo isso aqui vai ser uma avaliação dos veterinários e aí é feito todos esses cuidados. Quando está ali com o animal, uma pessoa fica ali dentro, nesse caso aqui ele não estava conseguindo flutuar sozinho, o orifício respiratório tem que estar para fora, tá? Tem que tomar muito cuidado desse orifício respiratório para que não entre água aqui e essa água não se direcione para os pulmões. Aqui tem uma pessoa fazendo a frequência respiratória, né, por minutos, para ver como que esse animal está reagindo a essa soroterapia. Então, aqui tem uma pessoa auxiliando ele na flutuabilidade, né? Dá para ver que o animal está bem parado. E aí tem uma outra pessoa ali dentro fazendo, umedecendo, né? Esse animal, né? Então, um auxílio de baldes ali e vai umedecendo esses panos para que mantenha a pele dele hidratada, né? Aquela epiderme ali hidratada. Nesse caso, então, esses são os primeiros atendimentos. O animal ainda não continua legal. No caso aqui do sul, a gente tem o transporte, né? O trailer, que é o transporte de cetáceos. Então, cetáceos com menos de 3 metros, eles podem ser levados para a base porque tem uma estrutura que consegue receber esses animais. No Nordeste, muitas das vezes, esses atendimentos eles ficam na praia mesmo, tá? É feita essa piscina, fica com ele na praia, faz o atendimento que dá ali, porque às vezes não tem essa estrutura. Já participei de alguma lá que não tinha como levar. Então, aqui, como tem essa estrutura, tem qual é a estrutura? A estrutura da base e uma estrutura de transporte, tá? Então, esse animal é transportado até essa instituição, né?
Nesse caso aqui, a R3 Animal, aqui no sul, ela tem uma piscina de 3 metros de profundidade, ela é circular, tá? A água aqui ela é salgada, aqui a gente já consegue ver uma água mais escura, mas é porque essa daqui é uma espécie de cachalote pigmeu, tá? E um dos pontos dela é que ela solta uma determinada tinta e ao estar estressada ali e tudo mais, ela já solta essa substância e a água fica bem suja, por mais que troque bastante, tá? Então, aqui com o auxílio como um animal grande, né? Tem menos de 3 metros, mas mesmo assim é um animal que é pesado, então com o auxílio de um guincho, esse animal é colocado dentro da piscina. Aqui é feito suporte, né? O guincho ele ainda fica aqui, né? Auxiliando o animal para flutuar. Essa piscina ela não fica com 3 metros de comprimento para que o pessoal consiga fazer esses cuidados, né? Fazer esses primeiros atendimentos. Então, esse animal vai para a piscina e vai receber todo o atendimento e a atenção da equipe veterinária, dos biólogos, dos tratadores, toda a equipe que estiver ali no local que consiga fazer esse atendimento. Esses animais, quando estão na base, né, quando vocês vão para a base, eles ficam 24 horas por dia, eles são monitorados, tá? Então, eles sempre tem alguém ali na piscina, se for preciso, para auxiliar na flutuabilidade dele, para auxiliar em tudo. E a cada 3 horas é feito a hidratação. Então, aqui vocês conseguem ver a seringa com água, tá? Aqui tem um cano, eu vou passar de novo para vocês verem. Aqui tem um cano, né, uma sonda. Esse vídeo aqui tá no Instagram da R3 Animal, se vocês derem uma procurada mais lá pro final, conseguem ver o vídeo inteiro, da veterinária também explicando os atendimentos. Mas aqui, nesse caso, a seringa estava lá em cima, tá? E o pessoal mesmo estava administrando a quantidade de água. Aqui são os veterinários, né? E a gente abrindo a boca do animal que tá bem aqui. Essa sonda, ela é esofágica, né? Vai até o estômago e aí é ser feito a hidratação. Essa hidratação ela é feita a cada 3 horas, né? Como o animal tá ali, vai precisar desses cuidados e também alimentação, se necessário, se esse animal ficar por ali muitos dias, né? Nesse primeiro caso ali da foto esquerda, o animal ficou com a gente uns 3 dias. Então foi necessário fazer uma papa mais concentrada, administração de água para que esse animal não tenha desidratação. Então o veterinário ele vai ser responsável ali por cuidar disso. Então ali, como vocês podem ver, ela está administrando água que entra ali pela sonda. Esse outro cano aqui, essa cânula vai manter a boca do animal aberto, né? Então você coloca essa cânula aqui e você vai ter uma entrada para passar essa sonda até o estômago. E aí faz a administração da água. Depois essa seringa pode ser passada para o pessoal que fica aqui de apoio, então essa parte de apoio também é muito importante. Essa seringa pode ser passada para o pessoal e eles vão enchendo essa seringa ou passando outra já, para que seja tudo mais eficiente, né? E que se tire porque o animal, às vezes, depende como o animal tá, ele se mexe um pouco mais. Essas estruturas aqui, tá? De auxiliar na flutuação do animal, ela vai depender muito de um animal para o outro, se o animal estiver muito debilitado ou não. Alguns animais, eles até conseguem, né, depois de alguns dias, ficar um pouco melhor na piscina e ficar um pouco mais tranquilo, mas alguns animais que chegam bem debilitados, eles precisam desse auxílio. E sempre cuidar da cabeça por conta do orifício respiratório, para que a água não entre no orifício respiratório, senão o animal vai respirar e essa água vai entrar, e aí ele vai aspirar a água, né? No caso das toninhas, que são animais menores, né? Elas não vão precisar do trailer nem nada disso. Então, nesse caso aqui, era um filhote de toninha. Foi transportado com auxílio dessa estrutura aqui já própria, né? Providenciada para toninhas mesmo. Ela é acolchoada por dentro. Dá para colocar água ali para ela ficar umedecida também até levar o carro. E aí depois ela vai para a base. Aí a estrutura para ela é tudo pensado. Então, cada espécie é uma espécie e para cada tamanho de animal também. Nesse caso aqui, a pessoa fica para fora da piscina, só auxiliando ela na flutuação, umedecendo o corpo dela, né? Vez o outra com a mão mesmo, porque é um animal bem pequeno, né? Então aqui a gente vê uma mão da pessoa, a outra mão aqui já era um animal bem pequeno, tinha 71 centímetros apenas, é bem recém-nascido. E aqui o orifício respiratório. Quando o filhote encalha, esse é um outro ponto, quando o filhote encalha, a gente primeiro sempre dá uma olhada para ver se é a mãe ou um indivíduo adulto não está ali por perto, tá? Porque aí a gente já faz essa devolução ao mar e torce para que esses indivíduos fiquem juntos novamente. Se não é avistado nenhum indivíduo da espécie, fica-se um tempo ali fazendo esse monitoramento. Se não é avistado
nenhum indivíduo da espécie ali por perto, principalmente quando é filhote, quando é juvenil, ele não vai conseguir, quando é filhote, ele não vai conseguir sobreviver sozinho, então a gente leva para tentar fazer a reabilitação. Nesse caso aqui era uma toninha muito pequena, ela veio a óbito, eu não lembro quantos dias que ela ficou na base, eu não auxiliei, né, nesse atendimento, mas ela ficou alguns dias e ficou pouco tempo ali na base e já veio a óbito também. No caso de animais maiores, por mais que sejam odontocetos, né? Eu falei dos misticetos, de como que eles encalham, como que é feita a reintrodução, mas a gente tem odontocetos muito grandes também, não tem como levar para base, né? No caso dos cachalotes, são animais muito grandes e não tem como. Então, animais menores de 3 metros, o atendimento pode ser na base, se necessário. Primeiro tenta-se uma reintrodução, se ele não estiver legal, é levado para a base, tá? Para animais maiores, o atendimento tem que ser todo feito na praia. Mas nem todos os atendimentos é igual aquela Jubar que eu comentei com vocês antes, tá? Essa cachalote aqui, ela encalhou em outubro do ano passado. No dia anterior, né, no dia 2, a gente recebeu ligações e vídeos de moradores locais que falaram que esse animal chegou muito perto de uma das praias, só que ele saiu sozinho, ele chegou muito perto ali da arrebentação e saiu. A gente foi até o local, foi monitorado para ver se esse animal era avistado, ele não foi avistado. No outro dia de manhã, durante o monitoramento, a equipe encontrou ele encalhado mesmo. Então, aqui ele está numa condição que ele está preso aqui nessa faixa de areia, né? O mar está alto, essa é uma praia de arrebentação muito alta que a gente tem aqui em Florianópolis, né? Então, a gente pode ver que a água bate muito nela. E a nossa equipe tentou chegar perto dela para para tentar fazer uma avaliação, né? Os veterinários tentaram chegar próximo dela para fazer uma avaliação, para fazer um comprimento ali, para tentar entender alguma coisa, mas não foi possível, porque aqui a gente tá vendo um pedaço dela, o resto dele tá por baixo da água, tá? Parece estar muito raso, mas embaixo dela geralmente vai cavando um buraco, tá? Eu falei, então a água dali vai passando por baixo e isso vai cavando um buraco. Então, perto dela, na areia, tava muito difícil ficar, porque a areia tava muito se movendo para baixo dela mesmo, então era um risco muito grande e o mar tava muito alto. Nesse dia, a Capitania dos Portos fechou a saída das embarcações, a gente estava com vento muito forte, o mar estava bem mexido lá atrás, tá? Então, a gente não conseguiu auxílio de embarcações e não conseguiu fazer o atendimento a esse animal. Mas, no primeiro momento, quando a nossa equipe chegou, foi avaliada, era uma fêmea, estava bem magra e ela não estava mais responsiva, ela não tentava sair sozinha. Ela já rolava com a água, ela já estava mais ali bem parada mesmo, tá? Um dos pontos que a gente tem que considerar é o isolamento, tá? No caso desses encalhes, eles atraem muita atenção do público e isso é uma parte do trabalho, querendo ou não, que dificulta muito, tá? Porque a gente entende que as pessoas querem ajudar, querem se jogar na água, querem empurrar o animal, mas as medidas de segurança, elas são importantes, né? Porque ali a gente quer salvar um animal, mas tem que pensar como que vai fazer da melhor forma. Então, nesse caso aqui, é só para mostrar para vocês quase todos os encalhes. Aquela outra Jubarte viva, ela só não estava dessa maneira porque o isolamento foi feito bem antes. Aqui a gente tinha isolamento também, algumas pessoas entravam no isolamento, enfim. Quando tem esses encalhes, a gente tem muito auxílio da Polícia Ambiental, do pessoal do IMA, né, do Instituto do Meio Ambiente, de todo mundo aqui, para que o trabalho seja feito da melhor maneira. Esse animal ele veio a óbito no final do dia, durante o dia a gente ficou monitorando frequência respiratória e tudo mais, e pensando em uma maneira de ação, as cordas e os cintas vieram, outras instituições vieram também para nos auxiliar nesse encalhe, né? Então, geralmente, quando tem um encalhe aqui, as instituições próximas, elas são acionadas, né? Tem um protocolo de encalhe, aqui no Sul, por exemplo, lá no Nordeste também tem um protocolo de encalhe deles, né? As instituições têm protocolos de encalhe. Então, quando tem um encalhe, as instituições próximas, elas vão até o local para tentar auxiliar, né, da melhor forma. E aqui, nesse caso, esse animal ele encalhou dia 3 de outubro, tá? E no fim do dia, infelizmente, veio a óbito, tá? E aí a corrente marinha puxou essa carcaça do animal, né, depois de morto, lá para o final dessa praia aqui. E aí, no dia 3, no final do dia, ele morreu. No dia 6, ela apareceu assim já, né? Então, para vocês verem como o processo de decomposição é rápido, tá? Esse daqui pra gente já é um estágio de decomposição avançado, tá? Toda epiderme, né? Perdida, já tá bem branco.
aqueles gases, né, já não estão tão presentes, o animal já não está tão inchado, já perdeu um tanto desses gases, né? Aqui a gente já vai ter órgãos todos autorizados, mas mesmo assim, mesmo com o animal morto, a gente não conseguiu puxar essa carcaça para fora para conseguir fazer a necrópsia. O mar estava muito alto, então, tipo, olha a altura disso daqui, estava dando em cima do animal, não tinha como se aproximar dele, tá? Essa daqui é uma praia que ela tem uma caída ali, então tudo isso aqui é a onda que sobe, depois ela vem e é muito forte a arrebentação. Era muito perigoso chegar perto dela, então a gente não conseguiu pegar ela de novo. E aí no dia 11, isso foi restos que encalharam dela. Então isso daqui foi quando ela realmente chegou na faixa de areia. Isso aqui depois o mar puxou de novo, ela ficou boiando lá fora por uns dias, a gente ficou monitorando dia após dia, só restos assim de gordura. E depois encalhou aqui umas gorduras e alguns ossos. E aí é aquela coisa, né? A gente sempre tenta tirar o máximo de informação possível com o que temos. Ah, Ingrid, mas aqui não tem nada, cara. Você vai coletar gordura? Pode coletar gordura também. Dá para trabalhar com isótopo estável, né? Dá para pensar em algum tipo de pesquisa. Mas ossos também, né? Talvez, depende do tipo de pesquisa que está ocorrendo naquele determinado lugar. Mas lembrar sempre, né, que a área está isolada para a população, mas nem tinha ninguém ali perto. Mas lembrar sempre, a gente sempre tenta tirar o máximo de informação que dá. Eu encontrei ela assim, eu comecei a procurar nela, comecei a levantar, muito pesado, gente. Isso aqui também teve que chamar a reta escavadeira para tirar do lugar, tá? Aí eu comecei a mexer de um lado para o outro e eis que eu encontro 2 dentes. Foi tudo o que tinha. Tinha 2 dentes na mandíbula bem aqui embaixo, né? As cachalotes só tem dentes na parte de baixo, né? Na maxila elas não têm dentes. A gente conseguiu coletar 2 dentes, encontro assim, ela estava enrolada na mandíbula e tinha muita gordura enrolada nela, então o resto dos dentes acabou caindo, né? Porque vai se decompondo, isso vai abrindo, as cartilagens que seguram os dentes ali saem, fica só aquele osso e os dentes se soltam, então os dentes foram perdidos. Por que é muito importante coletar os dentes? Porque através dos dentes a gente consegue identificar a idade dos animais, né? Então, como eu disse, qualquer oportunidade que a gente tenha de coleta é importante para a gente saber. Então, a gente sabe que esse animal aqui, ele tinha 17 anos, uma fêmea com 17 anos de idade, através desses dentes. E já tinha até um pouquinho de desgaste aqui, ó, né? Esse daqui é só para contar de um dos casos, ele não é incomum, tá? Já foi visto mais de uma vez, tuninhas, já foi pego assim. Esse daqui é um Turcips truncatus, ou golfinho nariz de garrafa. Era uma fêmea, ela tava bem redondinha, ó. Aí, quando a gente olhou, eu falei, cara, tá bem redondinha, com uma camada de gordura bem bacana. E com uma camada de gordura, com score corporal bem bacana, né? A gente não consegue observar as escápulas dela nem nada. E, como eu falei, a importância de fazer essa avaliação externa é porque aqui tá com muita marca de dente, conseguem perceber? Muitas marcas de dentes. Quando é uma fêmea desse tamanho, uma fêmea adulta, geralmente esses dentes eles são sinais do macho, tá? Na cópula ali o macho faz mordisca a fêmea, ele morde a fêmea, e a fêmea fica toda cheia de marca. E geralmente a gente vê que essas marcas, né, para algumas espécies, elas estão associadas à cópula. Aqui a gente também consegue ver que é fêmea por conta das fendas mamárias. Aqui a gente tem um cortinho para cá. E aqui embaixo tem um também, mas está um pouquinho difícil para mostrar para vocês, porque abre o meu slide. Fica aparecendo ali a quantidade, mas está bem aqui embaixo, tá? E aqui é o ânus. Então aqui é a fenda genital, as fendas mamárias e o ânus. Então a gente viu que era uma fêmea com tamanho adulto e com muitas marcas de dente, possivelmente reprodução. A gente já passa essas informações para o veterinário já vai ali atrás, e quando o veterinário abriu, no momento da necrópsia, ele percebeu que tinha um feto, quase em total formação, né? Estava no momento final, aqui ainda estava com um pouquinho, estava se formando, e a nadadeira caudal, ela estava fechadinha ainda, ela ainda não estava bem abertinha, mas ele já estava todo bem formadinho, tá? Aqui as vibristas que eu falei, ó, que os fetos, né, e os filhotes, eles nascem com essas vibristas, depois perdido. Aqui a gente já consegue ver que é fêmea, ó. Então aqui é fenda genital, aqui a gente tem uma glândula mamária, aqui tem outra glândula mamária, o ânus próximo da fenda genital era uma fêmeazinha, e ainda os dentes, né, estão internalizados, já dá para ver o formatinho deles, mas ainda é uma membraninha, assim, ele ainda não está esterilizado. É como uma gengiva, mas é uma gengiva já mais marcadinha, com a quantidade
dos dentes. Então, isso daqui é uma coisa que a gente vê, infelizmente, toninhas, né? A gente pega toninhas penhas, e esse túrcips, para túrcips, eu acho que foi um dos primeiros nossos, assim, e principalmente com o feto bem, bem formadinho, tá? Tava tudo dentro da placenta, tudo bonitinho, aqui a gente já tinha lavado ele e deixado aqui para a gente conseguir ter essa percepção melhor do tamanho e das medidas dele. Eu trouxe alguns dados de encalhes no Brasil, mas como eu falei, eu não consegui encontrar trabalhos que tragam a quantidade de dados, assim como tinha naquele do Jubartes, por exemplo, como que os encalhes se dão por ano, tá? Mas no caso de cetáceos vivos, teve essa baleia Jubartes aqui no IPEC, que ela encalhou agora, 2 de setembro, esses encalhes são desse ano, tá? Ela encalhou 2 de setembro, o pessoal do IPEC fez a tentativa, né? Como era animal menor, ele encalhou de forma horizontal ali também para a linha da água. O pessoal ali da equipe conseguiu fazer a orientação, o mar da maré não estava tão seca, por sorte, então o animal ainda estava ali na linha da água. Eles conseguiram orientar esse animal para o mar ali novamente, e foram conseguindo empurrando, e ele saiu, tá? Então era um juvenil, era um filhote, né? Tinha encalhado ali, estava ativo também, ficava acompanhando o pessoal ali com os olhos, foi tentado, orientado, e ele voltou para a água, tá? Se eu não me engano, tinha população de indivíduos adultos lá para trás também, então foi bem bacana. E aqui também foi uma baleia de barco que encalhou ali com a galera da Univille, encalhou em São Francisco. No primeiro momento ela encalhou viva, mas veio a óbito, tá? Antes de tentar algum tipo de orientação ali para o mar e tudo mais, ela veio a óbito. Aqui teve uma baleia de Bride também, ela já chegou a encalhar morta ali ali para o pessoal ali do Pro Franca, tá? Nas praias aqui do sul de Santa Catarina. Por que eu trouxe esses dados? Para mostrar para vocês que o pessoal que gosta de mamíferos marinhos e tudo mais, seguir essas instituições também é entender mais ou menos o que o trabalho é feito. Agora que vocês mais ou menos entendem como que esses encalhes ocorrem, o que é feito em cada encalhe, é vivo, faz assim, é morto, faz assim, é vivo grande, assim, vivo pequeno, assim. Então, você seguindo essas páginas, você já consegue ir mais ou menos mentalizando e entendendo o que está acontecendo. E eles postam isso são fotos e informações do Instagram, tá? Então, aqui são algumas páginas, claro, que esse daqui é do Sudeste, né, do PMP do Sudeste, esses daqui são PMPs aqui do Sul, mas com esse projeto, né, de monitoramento de praias, a gente tem muitos estudos e muitos dados sendo levantados cada vez mais dessa população, porque essas praias estão sendo monitoradas todos os dias, né? Aqui só para mostrar para vocês que os animais também podem encalhar por patologia, né? Nesse caso aqui a lobomicose é bem conhecida nos odontocetos, elas fazem essas lesões cutâneas, né, na pele, e fica bem evidente, né? Nesse animal aqui tinha muito mais nas costas, mas também é visto por aqui. A gente também tem morbidivírus, tem alguns tipos de patologias que podem acarretar a morte do animal. Algumas são bem perceptíveis já na avaliação externa, tá? Interações antrópicas, né? Além eu já falei bastante aqui de quando o navio bate na baleia, perdão, perdi o nome aqui, mas esse do atropelamento, né? Ali, da colisão com a embarcação, além da colisão, também pode acontecer cenas como essas, tá? Aqui provavelmente, né, foi uma hélice de barco, e aí acabou, resultou, né, aqui na retirada da cauda, muitos órgãos vitais, né? Dá para ver que são cortes bem profundos, então provavelmente foi o que levou o animal à morte aqui, tá? Esse é um tipo de interação também que pode ser feito com embarcação. Aqui a gente não tem cauda, mas não tem formato de hélice, então provavelmente esse animal pode ter sido pego numa rede, essa cauda pode ter sido cortada, né? Era corte linear, então às vezes para poder tirar da rede, então esses cortes podem ser posterior à morte, isso tudo tem que ser percebido. No caso desse daqui, foi, tipo, meu primeiro dia de campo, eu peguei um golfinho e ele tava com a barriga aberta, sem a cauda, eu olhei para ele e falei, meu Deus, e agora? E ficou em Stenella SP, porque só com o tamanho dele a gente conseguiria bater se era frontalis ou atenuata. Enfim. E as toninhas aqui com marca de rede, né? Então aqui a gente tem
Marcas de emalhe, como eu falei, é bem comum, esse rosto curto com muito dente, esses emalhes ficam bem evidentes. E aqui a gente também tem uma baleia jubarte, né? Essa daqui é daquele ano de 2021, que eu falei que elas se aproximaram muito, muito da costa. A gente teve muitas avistagens aqui na costa, tá? Então aqui a gente consegue ver ela toda emalhada na rede, tá? E a rede ainda segue para cá, ó, tá vendo? Então ela se emalhou toda na rede. E com esse ponto eu gostaria de trazer para vocês essa última parte, que é bem rapidinho, de desenredamento de grandes cetáceos, tá? Como que é feito, né? A gente falou bastante de encalhe, e agora a gente muda um pouquinho essa percepção para a gente entender um pouquinho sobre esse tipo de atividade. Então, essa atividade, ela é feita para extrair equipamentos de pesca, ou um equipamento que ficou enredado, ou está preso em grandes cetáceos, tá? Esse tipo de emalhe, ele pode trazer o desenredamento, ele auxilia para tirar esse tipo de equipamento, porque esses equipamentos, né, a gente tem que fazer todas essas avaliações, mas esses equipamentos, eles podem trazer sofrimento físico ou limitar as atividades fisiológicas dos cetáceos, tá? Então, no primeiro momento, sempre é identificado que espécie que é, como que esse apetrecho de pesca, como que esse artefato de pesca está preso no animal, né? E aí, a partir disso, então, o desenredamento ele só vai tratar de animais que estejam com equipamentos presos, né, ou emaranhados no seu corpo, e esses equipamentos presos, eles vão causar um sofrimento físico ou limitar as atividades fisiológicas desses animais, tá? Por que eu falo isso? Porque mais para frente eu vou mostrar que nem todos os casos precisam de atendimento ou de suporte da gente, tá? Então, no caso do enredamento, ele pode ser acarretado por redes fantasmas, né? Captura acidental também, ele pode acabar se malhando ali. A captura acidental, no caso, ela pode ser em redes de malha, rede de arrasto, rede de espera, né? No caso das baleias jubartes que estavam aqui em 2021, as redes de espera ficavam ali, as baleias jubartes batiam, no caso daquela ali, provavelmente foi o que aconteceu. Ela bate no meio da rede, e depois, num desespero, as baleias jubartes têm uma nadadeira, como eu comentei, a peitoral muito grande, então quando ela se mexe, ela acaba piorando a situação e se enreda cada vez mais, né? Ou pode não ser uma rede, sim um petrecho de pesca. Nesse caso aqui é tipo uma boia. E aí aqui é a corda. Provavelmente a baleia ali ficou se girando para tentar escapar, e aí ela acabou toda enrolada nessa boia aqui, provavelmente, né? Então, esses petrechos de pesca eles podem ser de diversos tipos e maneiras, né? E eles podem causar coisas diferentes no cetáceo também. Eles podem levar o animal a afogamento, né? Dependendo de onde fica preso ali, depois a maré sobe, o animal não consegue mais subir, esperar, ele pode vir a se afogar. Pode causar mutilação, né? Mutilação, tem animal que já causou a mutilação dos dois pedaços ali da cauda, né? Inanição, dependendo como fica preso ali na boca, dependendo como fica orientado ali na cabeça do animal, o animal não vai conseguir se alimentar. Infecção generalizada, porque ele pode estar ali fazendo um ponto de... pode estar fazendo uma fricção contínua e abrir cortes, que vão ser portas de entradas para parasitas, para bactérias que estão ali na água e tudo mais. Então, ele pode causar uma infecção generalizada. E também, né, esses petrechos, né, esse enredamento, pode acontecer que o animal esteja uma morte rápida, ou que ele vai sofrendo meses e depois acaba vindo a óbito por conta disso. Por exemplo, como eu falei, ficou um petrecho preso num determinado lugar. Depende como esse equipamento está no animal, ele pode ir fazendo essa fricção contínua, porta de entrada para vírus e bactérias. Esse animal vai ter uma infecção e depois disso depois de um tempo vai morrer, né? Então, a morte pode ser rápida ou prolongada, dependendo de qual petrecho e aonde ele está localizado, tá? Mas nem todo enredamento é um ponto para a gente para ir lá, para tentar fazer alguma coisa, para tentar ajudar esse animal. Eu trouxe um exemplo primeiro da baleia que é a glacialis, tá? A baleia franca, mas ela é lá do Atlântico Norte, tá? Isso aqui foi na Geórgia. É uma população restrita de lá, não é a mesma baleia franca que a gente tem aqui, tá? Que a baleia
a baleia austral, lá em cima é a glacialis, elas não se sobrepõem, essa daí não vem para cá, mas a glacialis, ela tá na lista de extinção, tá ameaçada, tá? Mas, enfim, nesse ponto, aqui a gente consegue ver que ela tá com um petrecho de pesca, né? Possivelmente uma corda aqui e tudo mais. O que foi legal, assim, que eu vi desse caso, é que ela foi vista, primeiramente, a equipe foi lá, tentou tirar uma parte, o animal tava com filhote, tá? Aqui, ó, tava com filhote. Foi lá, tentou tirar o petrecho de pesca a primeira vez, o animal tava muito ativo, não conseguiu fazer toda a retirada do petrecho de pesca. A baleia mergulhou e foi embora. Passou-se alguns meses, foram lá tentar, ela apareceu de novo, foram lá, tentaram mais uma vez, ainda ficou fragmentos de petrecho de pesca. Essa foto aqui já é tipo na terceira vez que eles tentam ir ajudar esse animal. E aí eles verem que, além do petrecho ainda estar nela, ela teve um filhote. Então ela se enredou. Isso daqui, as primeiras tentativas de enredamento foi antes dela ter o filhote, tá? Ela estava lá, foram tentar tirar esse petrecho, e depois nessa terceira vez, eles viram que ela estava com filhote. Então isso não foi um ponto que acarretou ela a virar óbito ou qualquer coisa assim, tá? Ela ainda teve filhote, ela ainda se reproduziu e tudo mais, e ela ainda ficou com esse petrecho de pesca. No outro ano, ela foi vista de novo, tá? Isso aconteceu em 2020, se eu não me engano, na Geórgia. Em 2021, ela foi vista de novo, tá? E aí ela acabou morrendo porque ela foi atropelada por 2 embarcações. Então, ela teve 2 contatos com 2 choques ali com embarcações, e foi por isso que ela morreu, não foi por conta do petrecho de pesca. Aqui no Brasil, a gente também teve uma. Foi ano passado, tá? Foi tirada uma foto, tinha baleias aqui numa praia próxima daqui, foi levantado o drone, foi feito fotos, filmagens e tudo mais, né? Foi para ajudar a catalogar, foi mandado para o Instituto Australis, e eles perceberam que ela estava com uma linha aqui, ó. Tá? Ela estava com uma rede, com um pedaço de rede aqui, ó, próximo da boca e em cima aqui das calosidades, tá? Isso aconteceu em setembro, tá? No dia 1º de setembro. Ela estava com isso aqui, estava nadando lindamente aqui com o filhote dela do lado. Depois, as pessoas ali, depois eu vou comentar sobre isso, como que faz. Mas vamos ajudar, não vamos ajudar? E depois, no dia 15, ela foi vista mais ao sul do estado, então ela ainda entrou em deslocamento, e no dia 15 ela foi avistada novamente, por conta da foto-identificação, conseguiu perceber que era o mesmo indivíduo, e ela já não tinha mais nada de rede, tá? Essa rede saiu. Então, no caso aqui das baleias francas, como elas são mais robustas e elas têm essas calosidades, elas entram em contato, por exemplo, com essas redes de espera, elas batem na rede e elas rasgam a rede, elas levam a rede e depois elas soltam, tá? Então é bem comum, como eu falei, varia de espécie para espécie, tá? E as pessoas que são treinadas para isso, elas vão ver as fotos, vão ver os vídeos e vão ver se precisa agir, se é alguma coisa que vai acarretar algum problema ou não, tá? Mas primeiro, a primeira parte é sempre fazer uma avaliação do estado do animal. No caso aqui do Sul, a pesquisadora do Instituto Australis até fala que, tipo, de 4 baleias, 2 elas aparecem com algum tipo de rede ali na cabeça, alguma coisa assim. Porque é comum, elas são costeiras e elas vivem em contato com essas redes. Mas como elas são grandes, robustas e tem essas calosidades que na maioria das vezes são ásperas, quando ela tem esse contato, ela arrebenta as redes e por ela ser muito grande, ela arrasta as redes embora, mas depois ela se solta e fica tudo bem. Essa é a franca austral, tá? Aconteceu aqui em Santa Catarina. Mas tá, Ingrid, e como que eu faço para ir lá desenredar uma baleia? Eu queria muito desenredar uma baleia. Você tem treinamento para desenredamento. São pessoas de instituições que conseguem fazer esse treinamento, tá? Uma equipe selecionada para esse tipo de atividade. É uma atividade com risco muito grande, tá? Porque vão pensar que vai ter que se aproximar do animal que está preso com algum artefato de pesca, com alguma coisa. Ele vai tentar fugir, ele vai tentar sair, ele pode se debater e tudo mais. Então, a primeira parte do treinamento que eles falam, lembrando que eu não fiz o curso, tá? Eu não fiz esse curso de treinamento de desenredamento. A gente só recebeu uma palestra depois que algumas pessoas da nossa equipe fez esse treinamento e tudo mais. A nossa chefe veio e fez uma palestra pra gente
como que é feito, qual que é a ideia, como que eles fazem, mostrou os equipamentos que são utilizados nesse curso, tá? E explicou tudo pra gente, por isso que eu tenho mais ou menos a ideia. E essas fotos aqui eu peguei do pessoal do Instituto Australis, tá? Foi a Camila que tirou foto lá. Tem no Instagram deles também, dá para olhar ali, tem no site deles também, dá para ler o que eles escreveram e compartilhar isso. De uma maneira geral, se tem barcos de apoio e tem o bote que eles chamam de bote de ataque, que é esse daqui. Geralmente vai 2 pessoas, mas a depender do tamanho da equipe, se tiver 3 pessoas habilitadas, vai 3 pessoas. De maneira geral, o treinamento tem um barco aqui na frente que está puxando essa corda com essa boia, como se isso aqui fosse a baleia, ou o cabo que a baleia está carregando. Então, o barco é a baleia, desculpa, e isso aqui seria o artefato de pesca que essa baleia está carregando. Então, a galera do barco de ataque vai jogar esse primeiro artefato aqui para tentar pinçar essa corda e colocar essa boia aqui. Por quê? Porque se encontrar um animal, ela vai ter que colocar essa boia de acesso para que a baleia fique visível, né? Onde ela andar, essa boia vai estar ali orientando para onde ela está. Então, assim, primeiro, eles vão ver qual baleia que precisa fazer isso. Essa daqui vai precisar de ajuda, essa daqui a gente vai precisar agir. Então, é feito mais ou menos dessa forma. Eles vão lá, primeiro eles tentam prender essa boia na baleia que está enredada, para que eles consigam ver para onde esse animal está, para também dificultar que esse animal mergulhe ainda, fique com algum tipo de petrecho preso sobre ele, né? E para auxiliar nessa marcação. Depois ela vai ficar tipo assim, ó. Então aqui a gente vai ter o petrecho de pesca e a boia vai estar sinalizando sempre onde vai estar o animal, tá? Esse curso, eles sempre falam que a primeira parte que eles aprendem é a segurança deles, tá? Aí a gente vai visar o bem-estar animal. Então, é um animal, como eu disse, que ele vai estar com o petrecho de pesca que vai estar atrapalhando as atividades dele, então é um animal que vai precisar de ajuda. Em nenhum momento, nenhuma pessoa entra na água, tá? Eu tô com uma faca aqui, vou pular que vai ser rápido. Não vai, porque esse animal é muito grande, né? Algum tipo de batida, alguma coisa. Lembrar que esse animal, ele tá num estresse já, então ele vai estar ativo, ele vai estar se batendo. Não se entra na água, tá? Já teve pessoas que morreram fazendo essa atividade fora do Brasil, tá? Então, profissionais formados que estavam nesse bote de ataque, é o bote de ataque que vai fazer a retirada do petrecho, tá? Tem todo o material certo para fazer o corte, eles tentam entender por onde que esse artefato tá, para marcar aonde eles vão cortar, quais são os pontos de corte, para que todo esse artefato saia de cima do animal. E esse treinamento, ele foi feito aqui no Brasil, e agora 6 estados do litoral brasileiro, eles têm equipes, né, que têm certificado como suporte ou como linha de frente para esse tipo de enredamento. Então, quando uma baleia aparece malhada, tem um protocolo de desenredamento, tá? Que é feito com o IMA, com o IBAMA e tudo mais. Inclusive, a portaria do desenredamento ela foi publicada esse ano, em janeiro desse ano, tá? Então, é uma coisa bem recente que saiu essa portaria, como que é feito, quem pode fazer, quais são as instituições habilitadas para isso. Agora, nesse momento, a gente tem 6 estados do litoral brasileiro que tem profissionais que podem auxiliar ou que são da linha de frente nesse tipo de atividade, tá? São vários participantes, mas como eu disse, algumas pessoas elas não estão lá na linha de frente, mas elas são suporte, vai precisar de pessoas de suporte na praia também e tudo mais. Então, são várias pessoas que vão sendo capacitadas ano após ano. Esse treinamento está sendo dado 2 vezes por ano, mais ou menos. E as primeiras vezes que foram feitas foi 2 pesquisadores que eles são brasileiros, mas eles fizeram o curso lá fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, onde essa prática de desenredamento lá é um pouco mais antiga, né? E aí eles trouxeram para cá, começaram a treinar esse pessoal, e aí agora no Brasil a gente já tem alguns profissionais que são linha de frente ou que já estão, né, numa capacitação mais avançada para poder auxiliar nesse desenredamento de cetáceos. E cada vez mais isso vai melhorando, vai ampliando, né? Então, tipo, tu faz parte de uma instituição, tu começa a fazer esses cursos e não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, com um certificado que tu vai lá cortar. Eles sempre vão avaliando essas pessoas, tá? Então, essas são algumas das pessoas, né, que têm esse treinamento específico, são habilitadas pelo Instituto Chico Mendes, né, para desenredar grandes cetáceos.
e apenas as pessoas que têm esse curso, né, pela lei, podem praticar essa atividade. De maneira geral, também o que eu queria mostrar com os encalhes, com o enredamento e tudo mais, é que tudo isso traz dados, né? A gente deu uma pincelada meio por cima assim, mas o protocolo de desencalhe, de desemale, de encalhe, tem protocolo para tudo, tá? Tem plano de conservação, tem protocolo de como você fazer e tudo mais. E cada vez mais isso está melhorando, né? Por exemplo, o protocolo de desemale até esse ano não tinha aqui. Então, foi criado também, e todos esses dados de encalhe que a gente vai recebendo, uma coisa que dá certo, uma coisa que não dá certo, como que a gente sabe que o encalhe a gente passa a cinta dessa maneira, não passa dessa maneira, tudo isso vai sendo aprendizado, né? Então, quanto mais você pega ali, você vai tendo experiência, e tudo isso vai sendo colocado nesses planos de conservação, em parceria com o ICMBio e com o IBAMA também. Esse daqui, dos cetáceos marinhos ameaçados de extinção, tem umas coisas bem bacanas, é bem facinho, é só jogar aí PAN cetáceos, que vocês vão conseguir acessar ele, tem umas coisas bem bacanas para quem está começando, ou quem quer trabalhar nessa área, ou quem tem interesse, eu acho bem bacana de estar lendo, tá? De maneira geral, gostaria de agradecer pela atenção de todo mundo, por estar aí até agora. Eu falo bastante. Falei para a Vi que eu ia falar rapidinho hoje, mas as coisas vêm vindo na mente, né? Eu deixo aqui meus contatos também, caso vocês tenham alguma pergunta, queiram auxílio em alguma coisa, me coloco à disposição. E é isso. Muito obrigada, gente. Ingrid, queria agradecer muito pela palestra, como sempre, foi muito enriquecedor, muito bom. Temos algumas dúvidas, posso ler para você? Uhum. Então vamos lá. A Beatriz perguntou de onde vem essa ajuda que precisa nos encalhes. Por exemplo, o barco, a escavadeira, se a prefeitura que arca, né, com os custos e faz essa busca, ou a instituição que fica responsável? Então, muito boa pergunta. Os encalhes, quando o animal encalha, ele é responsabilidade da instituição. Então, a instituição tem que ir lá, coletar os órgãos e tudo mais. Mas a destinação da carcaça, ou enterrar a carcaça, no nosso caso aqui no Sul, é responsabilidade da prefeitura. Então, os maquinários para enterrar o resto de carcaça, de coisas que ficou na praia, o maquinário é da prefeitura. Então, quando o animal encalha, a gente entra em contato com a prefeitura, passa a praia, passa quando a equipe vai estar lá, como que vai acontecer, eles mandam o maquinário lá na praia e aí tudo é desenrolado. No caso dos desemales ou dos animais vivos, algumas instituições têm alguns materiais, por exemplo, a cinta, a boia no desenredamento, cada material ela fica em uma instituição, mas ela é disponibilizada pelo protocolo de desemale da APA da Baleia Franca, pelo menos aqui no Sul, tá? Então, é uma rede de colaboradores que trabalham em parceria. Por exemplo, um animal vivo ou um animal enredado, você sempre vai precisar do apoio da Polícia Ambiental, do IMA, de todo o pessoal ali. E nesse caso tem os protocolos específicos para isso, então é uma colaboração, uma rede de colaboração, e todo mundo tem cada uma coisa e aí consegue. O caso do trailer é da R3 Animal, por ser um centro de reabilitação e despetrolização de animais marinhos. Então só a R3 tem o trailer, mas ele vai auxiliar as outras instituições. Então, a outra instituição não tem trailer, mas ela precisa, a R3 vai buscar. E a R3 fica com trailer porque a única piscina aqui de Santa Catarina que pode receber esses animais fica na R3. Perfeito. A Everlyn perguntou se você poderia indicar algumas fontes sobre esse assunto para se aprofundar melhor, como sites, artigos, livros. Se você quiser me mandar, eu posso disponibilizar esse conteúdo por e-mail. Eu ia falar isso para você que eu posso te mandar. Mas, de maneira geral, se tu colocar ali um Google acadêmico mesmo, tipo, que foi onde eu tirei algumas fontes, algumas coisas, tu já vai conseguir alguns links bacanas, tá? Seguindo as instituições, eles mesmos às vezes publicam, tipo, teve treinamento e marca o pessoal que vai ter. Mas protocolo de encalhe, protocolo de desemale em PAN, tá? Que é aquele que eu mostrei ali, que é os planos de conservação, é ali que você vai encontrar. E no caso do PMP, eles têm protocolos específicos para cada parque, né? Tem do campo, tem da VET, tem de cada estrutura. E ali eles também trazem algumas referências, mas essas coisas eu mando para a Vi e a Vi manda, acho que é mais fácil mesmo. Combinado, então. A Beatriz perguntou também se os achados na necrópsia que envolvem interação antrópica, como acidente com embarcação,
conseguem resultar em alguma política pública. Por exemplo, reduzir a velocidade permitida para as embarcações ou controle das redes de pesca, etc. Então, na verdade, conseguem. É o que tem muito no plano de manejo. Por exemplo, não pode se aproximar numa baleia viva, né? Eles já devem ter visto o protocolo de que quantos metros são, a distância permitida, as redes de espera ou rede de arrasto em alguns determinados locais, elas já são proibidas muitas das vezes por conta das coisas que a gente encontra nessa necrópsia. Então, todos esses resultados, eles vão saindo em artigos, vão saindo em discussões também, né? Os chefes ali... daqui da R3, né, os pesquisadores ali mais de frente, eles vão para congressos, eles levam esses dados para lá, esses dados são discutidos, tem as pessoas ali também das criações das leis e tudo mais. O exemplo do Dzemali é uma coisa que foi esse ano e que foi do longo trabalho desses pesquisadores, mostrando o número de malha, o número de coisas que estavam acontecendo, e falando, olha, a gente precisa treinar o pessoal daqui, porque alguns dos pontos, né, como eu disse, não é sempre que vai ter que ir lá ajudar, mas algumas vezes vai ter que ajudar e precisa treinar esse pessoal. Então é a mesma coisa. E é por isso que tem essas políticas públicas de não pode pescar em determinada distância da costa, em época de baleia tem que ficar... Essas regrinhas que a gente já vai vendo aí, tipo na TV, tem que ficar 500 metros da baleia, que vê lá que a galera tá em cima da baleia, quando a baleia tá aqui. Todas essas regrinhas vem disso. A gente vê essas coisas, leva para congressos, leva para discussões maiores, é feito reunião junto com a galera do IBAMA, junto com a galera do IMA, é levado propostas, e aí você vai acarretando e vai se formando em leis, né, essas coisas. Esse protocolo aí esses PAN, né, eles são tudo dado dessas coisas assim que a gente pega por aqui, ou que pega em todo o Brasil. Perfeito. A Beatriz de Oliveira agora perguntou, ela falou, né, que ela queria saber quais seriam os impactos ecológicos que esses encalhes causam nas comunidades costeiras e nos ecossistemas marinhos. Então, quando a gente fala por que salvar uma baleia ou qualquer coisa assim, a gente pensa primeiro, infelizmente, a gente tem que dar uma importância e um valor para a baleia, né? No caso do impacto ecológico, quanto mais a gente tem morte de cetáceo, as baleias elas são consideradas grandes sumidouros de carbono, né? Então elas auxiliam nas condições climáticas, principalmente como a gente está agora, que a gente vê cada vez mais o aumento da temperatura e o aquecimento global, sendo uma discussão bem plausível e muito forte, né? Principalmente agora que você tem falado muito sobre a década do oceano, né? Sobre os meios de fomentar atividades de educação ambiental para que as pessoas entendam a importância disso. De uma maneira geral, as baleias elas são grandes sumidouros de carbono, né? Então, quando como elas fazem grandes migrações, elas se alimentam de fitoplâncton e são animais muito grandes, né? A gente também armazena carbono, mas quanto mais esse indivíduo é maior, a quantidade de carbono presa dentro dele é ainda maior. Quando essa baleia morre, né? Não todas, mas a grande quantidade afunda, né, quando morre lá em alto mar. E aí elas sequestram esses carbonos atmosféricos. Você falar que elas são animais de topo, então, nesse sentido de ecologia de população, a gente pode pensar em desequilíbrio, né, ambiental e cadeia ecológica, né, cadeia trófica também a gente pode comentar. Aquele outro trabalho que eu trouxe ali de que a população cresce e a quantidade de encalhe cresce também, porque também cresceu a quantidade de embarcação, quantidade quanto mais passa o tempo, mais a gente, humanos, a gente vai explorando o mar, né? E isso, querendo ou não, se não tiver algumas leis, acaba acarretando esses problemas, assim. Mas, de uma maneira geral, a primeira parte, assim, que eu diria é o sequestro de carbono mesmo. Beleza. E acho que a nossa última pergunta, a Eduarda perguntou: quando os animais precisam passar muito tempo em reabilitação, é aplicado algum tipo de enriquecimento ambiental no tanque? Eles são destinados para outros locais ou permanecem nos mesmos tanques durante todo o tratamento? E pergunta também se a água é renovada. Tá, primeiro da renovada, que é mais fácil rapidinho de explicar. Sim, a água é renovada. No caso da COD, a gente renovava ela mais frequente, né? A água marinha que tinha ali naquele tanque, para que esse animal ficasse o mais limpo possível. Mas, assim, pensando de maneira geral em reabilitação,
É muito difícil um cetáceo ficar tanto tempo no centro de reabilitação, tá? Aqui em Floripa, pelo menos o tempo que eu trabalhei 4 anos, e antes disso eu não lembro de ver, posso estar enganada, mas eu não lembro de ver alguma história daqui que o animal tenha passado mais tempo que isso. Então a nossa coja, ela ficou com a gente 3 dias, tá? Foi o máximo. Por quê? Porque esses animais, à medida que eles vão se recuperando, eles vão ficando muito estressados, tá? O mamífero é muito complicado a reabilitação dele. Quando eles encalham, como eu comentei, eles já estão muito mal, então a gente leva para a base, tenta recuperar. De maneira geral, a ideia, né? Então leva para a base, faz soroterapia, faz hidratação, faz alimentação, faz todo o conforto dele. A partir do momento que ele começa a flutuar, que ele começa a nadar sozinho, ter percepção do ambiente, são vários os check-in que os veterinários, né, os trabalhadores ali, o pessoal que está trabalhando ali com eles, tem que ir dando, tipo, ele tá com condição corpórea legal, tá ativo, tá com uma flutualização boa, ele não tá envergando, não tá lateralizando. Então, todos esses check-in, eles vão contribuindo para uma soltura dele. Depois da soltura mesmo, a ideia é pegar uma embarcação, colocar ele na embarcação e fazer a soltura dele, tá? Ou numa praia, né? O que for mais fácil e o recurso que a instituição tiver. E aí vai soltar ele, vai fazer a mesma coisa no momento ali, coloca ele ali, orienta ele e vê se ele vai. E fica por ali monitorando. Caso ele volte encalhado, toma outras medidas, vai avaliando. Tudo é questão de avaliação para o bem-estar dele, né? Mas de maneira geral, o máximo que ficou com a gente é 3 dias. E ele vai ser solto, tá? Ele vai sair da instituição e ele vai ser solto. A reabilitação é para soltura. Inclusive, uma dúvida minha, eu ia perguntar, já teve algum caso de sucesso de reintrodução de algum cetáceo que chegou aí para a base e foi reintroduzido? A Toninha, no Brasil até hoje foram, acho que 3 toninhas reintroduzidas com vida. E a Toninha é um animal muito sensível, muito estressado. A segunda toninha solta no Brasil é da R3 Animal. Não tinha aquele tanque ali ainda, Vi, que tu conhece. Ela foi habilitada nos tanques ali do Tamar, tá? Então foi levada para o Tamar, os tanques do Tamar, também água salgada. O Tamar fez esse apoio e elas foram reabilitadas lá no tanque e foi solta. Foi a segunda toninha solta e não voltou a encalhar. Então, dito como um sucesso. No caso dos que vão para a base, esse é o único que eu me lembro agora da R3, tá? O resto, tudo que veio, assim, veio a óbito. Mas não são muitos, assim, que vêm... Geralmente, quando tem encalha, os animais são um pouco maiores, assim. Os menores, geralmente morre até antes de chegar na base, ou chega na base e fica um pouquinho e morre. Eles já encalham muito mal, muito mal. Então, é um pouco complicado, assim. Eles são bem estressados. Eu nem sabia que tinha sido reintroduzido Toninha. E elas, você sabe se eram filhotes? Porque eu tinha uma outra dúvida de tipo, se reintroduz um filhote, mesmo sem a mãe, ele vai conseguir sobreviver? Muito difícil, muito difícil. Esse é um ponto até que a galera conversa muito em congresso e tudo mais, de o que fazer quando encalha um filhote, mas o filhote tá bem, né? Porque sem a mãe é muito complicado. Agora esse ano teve um caso na Bahia que o filhote encalhou num arrecife. Ele estava todo isolado, todo machucado. Mas o pessoal não desistiu quando a maré aumentou. Eles não tinham visto adulto na água, não tinham visto outros indivíduos. Mas o animal estava ativo, ele só estava muito escoriado. Era um majubarte, bem filhote. Eles não tinham visto outro indivíduo, eles falaram, cara, vamos soltar, vamos ver. E eles tentaram, retroduziram e depois viram ele com um outro adulto. Então, deu certo. No caso do odontoceta é um pouco mais complicado. Se você tá ali, você consegue ver que tem um grupo bacana, porque às vezes o filhote também encalha, mas o grupo não sai de perto, tá? Então, dá tudo certo. Agora, quando o filhote encalha sozinho, às vezes até a mãe aconteceu alguma coisa com a mãe para o filhote encalhar. E é muito difícil. Eu acho que no primeiro momento as equipes, como eu disse, vai ser uma tomada de decisão ali na hora, mas as chances de sobrevivência desse filhote são muito baixas. Sozinho ele não vai conseguir sobreviver porque ele precisa mamar, ele precisa aprender como que ele caça, ele precisa todo esse ponto. E da Toninha, ela não era filhote. Eu não vou lembrar agora, mas depois eu posso mandar para você também, porque tem na página da R3 também sobre ela e tal. Ela não era filhotinha igual essa que eu mostrei durante a apresentação, ela era um pouco maior, que eu lembro das fotos.
Legal. E tem mais uma dúvida, a última do Gustavo. Ele falou que gostaria de saber quais são os tamanhos que definem a idade dos animais e o que isso impacta na parte da coleta de dados dos encalhes. Então, o tamanho ele varia de espécie para espécie. Como eu comentei ali, todos os encalhes, tudo que dá para a gente coletar é uma construção. Então, o que, que acontece? Quando o animal encalha, a gente faz biometria, e aí, esse animal tem tantos metros de comprimento. E aí você consegue fazer uma boa necrópsia, você vai conseguir ver maturidade sexual. E aí, isso, com vários dados ao longo dos anos, você consegue ir inferindo idades e tamanhos para maturidade sexual. Por exemplo, a Toninha, o macho tem maturidade sexual, ele já é maduro a partir dos 2 anos e a fêmea dos 3,5, mais ou menos. Como que a gente sabe isso? Vai encalhando, a gente pega o dente, vê quantos anos tem, já pega junto maturidade sexual, cola isso num tipo de pesquisa, num tipo de artigo, num tipo, né? Vai publicando, e isso vai sendo contínuo ao longo dos anos. No caso das baleias, é a mesma coisa. A gente vê que o animal de 7 metros, um animal de 6 metros, né, de 6 metros é um animal de segundo ano. Quando faz a necrópsia ali, é visível, né? Porque muitas vezes as carcaças chegam muito atualizadas, mas quando é possível, a gente já faz essa inferência junto com maturidade sexual. E ao longo dos anos, a gente vai fazendo essa colinha e a gente consegue dizer. E não interfere muito na coleta dos dados, tá? É igual para todo mundo, a gente vai fazer todas as avaliações possíveis. No caso de um filhote, a gente vai dar uma olhada em intestino, em estômago, para procurar resíduo sólido, mas a gente vai saber que não vai ter, por exemplo, igual uma baleia adulta que vai ter restos alimentares, né? Ou estruturas que se decompõem há mais tempo. Por exemplo, golfinho tem bico de lula, tem otólito de peixe, que é um ossinho que fica na cabeça dos peixes. Então, com isso, a gente consegue descrever itens alimentares. Mas, de uma maneira geral, todas as coletas, elas são, tipo, a gente faz o máximo de coleta que der para aquela carcaça. Suave, coleta de pele, coleta de gordura, sangue, quando é possível, porque a maioria está autorizado. Então, não tem diferença de classe etária. Isso é mais uma coisa para a gente saber com que tipo de animal que a gente está lidando, ou uma coisa nossa, de, esses são juvenis, esses são adultos, porque é uma coisa popular mesmo nossa, assim, de saber. Mas acho que é isso. Não sei se ficou claro. Ficou sim. Perfeito, Ingrid, muito obrigada mais uma vez. E temos outra dúvida, peraí. Dá tempo, será? Tá claro? A Ana Beatriz falou boa noite e perguntou: para espécies que vivem em grupo, você sabe se nos casos de reintrodução de animais que passaram tempo na reabilitação fora do Brasil, se foi possível observar sucesso na reintrodução do animal ao grupo? Então, acho que aí vai depender muito, porque, por exemplo, se um indivíduo encalha sozinho, eu não. É que é difícil depois que reintroduz. Acho que ela quis perguntar, tipo assim, ele vive em grupo, ele encalhou sozinho, depois que reintroduz, ele vai encontrar o grupo, né? Tem muita comunicação entre eles. O difícil, eu acho que é meio limitante a gente saber se ele encontrou o mesmo grupo ou não, pelo sentido da gente continuar a sequência de seguir ele depois, né? Mas como são animais sociais, eu acredito que vai depender muito das interações ali. Mas eu acho que isso é uma pergunta massa, sim, mas é um fator meio limitante por conta dos nossos tipos de pesquisa. Porque, eu vou soltar um golfinho, todos os golfinhos são sociais, né? Vivem em grupo, mas eu vou soltar um golfinho e por mais que eu tente, né, colocar um microchip nele ou qualquer coisa assim, dependendo do hábito do animal, vai ser difícil acompanhar ele, né? Depois a gente pode fazer uma foto dele, tentar identificar a população, mas ele vai ter que ser um animal mais costeiro, um animal oceânico, ele vai embora. Então você pode marcar ele para pegar por onde que ele vai, mas você não vai conseguir pegar a interação. Acho que por enquanto, assim, eu não lembro de ter lido nada até hoje sobre isso, mas se eu pudesse colocar alguma coisa, eu colocaria como fator limitante a sequência depois da soltura, né? A gente vai cuidar desse animal, vai soltar, e ele vai ter que encontrar o rumo dele. Mas como eles são animais comunicativos e a bioacústica hoje cresce muito e a gente vê que são longas as distâncias, né, que eles comunicam, acredito que não vai ser uma coisa assim muito difícil, mas também tem que pensar que um indivíduo que faz todo o grupo e encalhou, provavelmente ele não estava nada bem, né? No caso das baleias bicudas, elas encalharam todas juntas, elas foram soltas meio que, uma foi primeiro, depois a outra foi, depois foram todo mundo e elas saíram tudo junto. Ficaram tudo junto, mas é porque elas estavam mais próximas também, né? Acho que depende. Eu nunca li nada. Beleza, Ingrid.
Bom, a gente tem vários agradecimentos, elogios no chat. Foi muito boa a palestra. Obrigada novamente. Pessoal, muito obrigada pela participação. Não esqueçam de preencher o formulário de presença. E é isso. Até o próximo evento. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Vi.